Vamos falar sobre formas de apresentação da lei na disciplina de Teoria do Direito, né? E este capítulo, né, ou este tema, foi tirado parcialmente, né, do livro do Paulo Nader, indicado como bibliografia no capítulo referente à técnica legislativa. Começamos apresentando, né, o que está aí na imagem, né, uma lei em sentido amplo apresenta duas partes, né, preâmbulo e corpo ou texto. Para que seja visualizada essas duas partes, eu peguei a imagem aqui de uma lei antiga, né, para mostrar numa página só, numa imagem só, as duas partes, ou seja, o preâmbulo, que é aquela parte inicial de uma lei, e o corpo ou texto, que é aquela parte que contém efetivamente as normas, né, e começa, a demarcação aqui começa pelos artigos, né, o corpo ou texto começa com os artigos. Pois bem, o preâmbulo, né, essa primeira parte aqui, apesar de pequena, ela apresenta três partes: a epígrafe, a ementa e a autoria, o que nós vamos ver a partir de agora. A epígrafe é a primeira linha, né, e tem a finalidade de identificar o diploma legal, revelando o tipo de ato legislativo, o número deste ato e a data de sua promulgação. Então a epígrafe é só, já a mesma imagem aquela anterior, né, é só a primeira linha, né, e essa primeira linha tem três informações. Toda a epígrafe apresenta essas três informações, quais sejam o tipo de diploma legal, nesse caso aqui é uma lei, o número do diploma legal, certo? Que segue uma sequência, cada tipo tem uma sequência numérica diferente, né? E a data da promulgação. É importante frisar que a data que aparece aqui tem muito pouca utilidade para a questão da eficácia e vigência da lei, né? Ela é quase que uma data de nascimento, né, de quando o processo legislativo se concluiu. Essa data aqui não é a data da publicação, né? A data da publicação nesta imagem, né, e nos que é comum nos códigos da Saraiva, essa imagem foi retirada de um vade-mecum, né, da Saraiva. Vocês podem observar que ao final da epígrafe tem um asterisco que manda para a nota de rodapé, onde aparece a data da publicação desta lei. Essa data aqui é muito relevante, porque é a partir desta data que a gente descobre quando que a lei começa a vigorar, tá? Então, e normalmente também, conforme explicado em sala de aula, a data da publicação é no dia seguinte à data da promulgação. Quando a lei é promulgada, logo após a promulgação, ela é enviada para o Diário Oficial, e aí o Diário Oficial publica no dia seguinte. É uma praxe, né, das redações jornalísticas, e o Diário Oficial não foge dessa praxe, tá? Então, nós temos aqui essa data de 30 de novembro de 92, de uma lei que foi publicada no dia 1º de dezembro de 92. Certo? Então, só para que vocês entendam que, na verdade, esta data aqui é a data importante. Essa data aqui define quando que a lei começou, né, a vigorar. Certo? Essa data aqui, como eu tinha dito antes, não tem muita utilidade. Aqui, no caso, né, para vocês entenderem, eu coloquei no caso do Código Civil, aqui não é a mesma lei essa aqui, certo? É outra lei. No Código Civil, nós temos a data, o artigo 2044, que diz que esse código entra em vigor 1 ano após a sua publicação. Essa imagem não é de um código impresso, essa imagem é encontrada no site do Planalto, né, que é o site do Poder Executivo Federal, e neste site a data da publicação aparece no fim da lei, certo? Então diz aqui, né, este texto não substitui o publicado no Diário Oficial da União de 11 de janeiro de 2002, certo? Então ela foi publicada em 11 de janeiro de 2002 e entrou em vigor 1 ano após a sua publicação, especificamente entrou no dia 11 de janeiro de 2003, certo? Foi quando começou a vigorar o Código Civil. Pois bem, aqui alguns exemplos de epígrafe para mostrar aquilo que tinha sido dito bem no início.
Nós dissemos, no caso, que a epígrafe apresenta 3 informações: o tipo, o número e a data. Aqui na segunda linha a mesma coisa, o tipo, o número e a data. Nesse caso aqui, o Código Civil. O tipo, no caso do Código Penal, que não é uma lei, é um decreto-lei, né? Tem número e tem data. Uma medida provisória é um tipo diferente de diploma legal, que tem uma numeração própria e que tem data também. E aqui, um decreto, que tem número e tem data. Então, toda a epígrafe aparece, né, contém essas 3 partes. Já a ementa, né, é aquela parte do preâmbulo, que fica localizado logo abaixo da epígrafe. Seu texto normalmente está alinhado à direita e em itálico. Trata-se de um resumo do conteúdo do diploma legal e apresenta o assunto tratado pela lei para que o seu leitor identifique rapidamente, sem precisar ler o conteúdo no todo ou em parte. Equivale à sinopse dos filmes. A sinopse dos filmes, para quem não sabe, né, é aquele resumo. Antigamente, quando a gente alugava vídeos ou DVDs, né, na capa tinha um resumo da história, se era um filme de terror, se era um filme de drama, né, se era uma comédia, né, e basicamente contava uma história, né, sinopses bem feitas às vezes ganhavam a gente acabava alugando um filme por conta da sinopse, né, quando a gente não conhecia o filme de antemão. Bueno, a ementa está aqui, ó. Então nós temos a lei aqui, a epígrafe, que é essa primeira linha, logo abaixo da epígrafe a ementa. Nessa leizinha aqui diz assim: dispõe sobre a utilização de cadáver não reclamado para fins de estudos ou pesquisas científicas e dá outras providências. Traduzindo, então, né, para tu não ter que ler a lei toda para não saber do que trata, né, ainda que os artigos possam dizer aqui, né, tá aqui, ó, no artigo 1º, visa disciplinar a destinação de cadáver não reclamado, pode observar, né, mas nem sempre o artigo esclarece. Então é importante que a gente visualize isso aqui para saber do que trata a lei. Na verdade é como se fosse um resumo, né? Uma ementa mesmo. Tem assim como tem as ementas também nos julgados, né? A mesma coisa aqui, certo? E aqui exemplos de ementa. Então peguei esse agora em letras maiores, né? Esse que a gente tinha lido, né? O Código Civil, por exemplo, olha só diz assim: institui o Código Civil. É isso que diz na ementa do Código Civil. Um decreto-lei do Código Penal diz só Código Penal. A medida provisória, né, institui o Programa Universitário para Todos, regula a atuação, certo? Então, aqui estão exemplos de ementa, né? Todas elas contêm ementa. E aqui no caso desse decreto, que é o último aqui, né, dos exemplos, para explicar uma coisa que já tinha sido explicado na hierarquia das normas, né, que os decretos são normas regulamentadoras, né? Então normalmente eles regulamentam as normas superiores, que no caso são as leis, né? Então aqui essa ementa diz exatamente isso, né, que esse decreto regulamenta o disposto na lei tal, dispõe sobre remoção de órgãos, né? Essa aqui é a função de um decreto, é regulamentar a norma superior. Certo? Então vamos fazer uma pausa aqui por causa do tempo e depois a gente continua com outro vídeo.